Jornal da Band. Boa noite. Chegou o grande dia aqui no Rio. Em menos de 2 horas começa a festa de abertura da primeira Olimpíada na América do Sul. 5.000 figurantes ensaiaram por 500 horas para um espetáculo que promete ser inesquecível. A cerimônia no Maracanã terá 3 horas de duração, com a participação de cerca de 11.000 atletas e será transmitida para mais de 200 países. Com um esquema de segurança sem precedentes, 40 chefes de Estado devem comparecer, entre eles o presidente da França, que passeou pelo Rio. O primeiro recorde mundial já foi quebrado nos Jogos. Um sul-coreano acertou quase todas as flechas na mosca. Rumo à pira olímpica, a tocha pegou carona no bandinho do Pão de Açúcar e foi abençoada pelo Cristo Redentor. Procuradores da Lava Jato acusam Lula de participação ativa e de ter se beneficiado de esquema de corrupção na Petrobras. Polícia faz grande operação contra a Cracolândia no centro de São Paulo. Movimento de sem-teto servia de fachada para o crime organizado. Um caso de polícia na Vila dos Atletas. Boxeador do Marrocos é preso, acusado de estupro. Principais monumentos ao redor do mundo ganham iluminação especial em homenagem aos Jogos do Rio. São os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ao vivo do Maracanã, os detalhes da cerimônia de abertura, que será assistida por 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Rei Pelé diz que não vai acender a pira olímpica. Esquema de segurança mobiliza 6.500 agentes. Na natação, técnico brasileiro ameaça uma das melhores chances do Brasil. Boxeador marroquino é preso na Vila, suspeito de estupro. Nas outras notícias do Brasil. Promotores dizem que Lula participou ativamente do esquema de corrupção na Petrobras. Polícia prende mais de 30 pessoas por tráfico de drogas na Cracolândia de São Paulo. Maracanã, 5 de agosto. 1 hora para a abertura da Rio 2016. Com a presença confirmada de mais de 20 chefes de Estado e de governo. Mas sem o Rei Pelé, por motivo de saúde. Nos momentos finais do revezamento, a tocha olímpica passa por pontos turísticos do Rio. A invasão estrangeira espalha um clima festivo e põe a cidade no centro do mundo. Antes mesmo da abertura, a Olimpíada tem recorde mundial. É de um sul-coreano do tiro com arco. E um atleta marroquino suspeito de assédio sexual é preso. São Paulo, a polícia faz uma operação na região da Cracolândia. E no Rio Grande do Norte, ônibus saem escoltados na primeira noite sem ataques criminosos em 1 semana. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Quero te lembrar que você pode acompanhar ao vivo a reunião de pauta do jornal diariamente às 4h30 da tarde pelo Facebook do jornal ou pelo Facebook do Heródoto Barbeiro. A gente começa agora o Jornal da Record News especial antes da transmissão das Olimpíadas, da abertura dos Jogos Olímpicos para todo o Brasil. Este jornal, você sabe, é transmitido para vários países, também pela Record Internacional e também para você que nos acompanha direto da internet por meio do portal R7. Veja agora as nossas notícias para você saber de fato em que país vive. Senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, diz que é o dono de Secretaria do Patrimônio e garante que indica até melancia para o órgão público. Luciano Salamacha, professor do Instituto Olímpico Brasileiro, avalia a organização dos Jogos do Rio, que começam oficialmente daqui a pouco. Mais de 3 bilhões de pessoas com os olhos voltados para o Rio de Janeiro. Em Londres, a abertura da Olimpíada teve menos de 1 bilhão de telespectadores, segundo o COI. E a nossa Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o advogado Rodrigo Monteiro de Castro propõe uma gestão profissional e a abertura de capital da empresa, que, aliás, é privada. Ônibus que espera calmamente pelos passageiros, não freia bruscamente e anda a 70 km por hora. Não se animem, por enquanto é teste de veículo sem motorista, mas é na Holanda. Hóquei na grama, um esporte pouco conhecido no Brasil, é a chance das argentinas, as famosas leonas, de levar medalha. Tudo isso e análise e opinião dos convidados do Portal R7 e do Jornal da Record News.
Olá, boa noite. Boa noite. O mundo de olho no Rio de Janeiro. Logo mais, 80 mil pessoas vão acompanhar a cerimônia de abertura da Olimpíada no Maracanã. O dia é de festa, mas também de uma notícia que causou indignação entre os atletas. Boxeador marroquino é preso por assédio sexual na Vila Olímpica. Ele é acusado de estuprar 2 camareiras. No último dia de revezamento, a tocha passeia pelo Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Nossos correspondentes mostram quem são as maiores apostas na corrida pelo ouro. Documento do Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de participar ativamente do esquema de corrupção da Petrobras. Mais de 600 policiais fazem mega operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, região central de São Paulo. 32 pessoas são presas. Na Itália, avião derrapa durante pouso e invade estrada. E a febre mundial do Pokémon GO tem levado jogadores a lugares inusitados. Tem gente vindo caçar os bichinhos virtuais até mesmo aqui, no cemitério. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. E você é o nosso convidado. Rio 2016. Começa em instantes a cerimônia oficial de abertura da Olimpíada. 12 mil atletas de 206 delegações também vão participar dessa festa. Pelé fora. O rei do futebol alega falta de condições físicas para participar da festa no Maracanã. Boxeador do Marrocos é preso por estupro de 2 camareiras na Vila dos Atletas. Em São Paulo, motorista avança sinal vermelho em alta velocidade, mata técnica de enfermagem. Polícia faz operação na Cracolândia e acusa movimento sem teto de envolvimento no tráfico de drogas. Quadrilha explode 4 agências bancárias ao mesmo tempo no interior do Paraná. Sul-coreano bate o primeiro recorde na Olimpíada do Rio. História de ouro. Mães de atletas falam de ansiedade e orgulho na luta dos filhos por medalhas. Vai, meu filho, vai, Brasil! Está no ar, o SBT Brasil. Jornal da Band. Boa noite. Chegou o grande dia aqui no Rio. Em menos de 2 horas começa a festa de abertura da primeira Olimpíada na América do Sul. 5 mil figurantes ensaiaram por 500 horas para um espetáculo que promete ser inesquecível. A cerimônia no Maracanã terá 3 horas de duração, com a participação de cerca de 11 mil atletas e será transmitida para mais de 200 países. Com um esquema de segurança sem precedentes, 40 chefes de Estado devem comparecer, entre eles o presidente da França, que passeou pelo Rio. O primeiro recorde mundial já foi quebrado nos Jogos. Um sul-coreano acertou quase todas as flechas na mosca. Rumo à pira olímpica, a tocha pegou carona no bandinho do Pão de Açúcar e foi abençoada pelo Cristo Redentor. Procuradores da Lava Jato acusam Lula de participação ativa e de ter se beneficiado de esquema de corrupção na Petrobras. Polícia faz grande operação contra a Cracolândia no centro de São Paulo. Movimento de sem-teto servia de fachada para o crime organizado. Um caso de polícia na Vila dos Atletas. Boxeador do Marrocos é preso, acusado de estupro. Principais monumentos ao redor do mundo ganham iluminação especial. É um clima festivo e põe a cidade no centro do mundo. Antes mesmo da abertura, a Olimpíada tem recorde mundial. É de um sul-coreano do tiro com arco. E um atleta marroquino suspeito de assédio sexual é preso. São Paulo, a polícia faz uma operação na região da Cracolândia. E no Rio Grande do Norte, ônibus saem escoltados na primeira noite sem ataques criminosos em uma semana. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Quero te lembrar que você pode acompanhar ao vivo a reunião de pauta do jornal diariamente às 4h30 da tarde pelo Facebook do jornal ou pelo Facebook do Heródoto Barbeiro. A gente começa agora o Jornal da Record News especial antes da transmissão das Olimpíadas, da abertura dos Jogos Olímpicos para todo o Brasil. Este jornal, você sabe, é transmitido para vários países, também pela Record Internacional e também para você que nos acompanha direto da internet por meio do portal R7. Veja agora as nossas notícias para você saber de fato em que país vive.
Senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, diz que é o dono de Secretaria do Patrimônio e garante que indica até mil. Olá, boa noite. Boa noite. O mundo de olho no Rio de Janeiro. Logo mais, 80 mil pessoas vão acompanhar a cerimônia de abertura da Olimpíada no Maracanã. O dia é de festa, mas também de uma notícia que causou indignação entre os atletas. Boxeador marroquino é preso por assédio sexual na Vila Olímpica. Ele é acusado de estuprar 2 camareiras. No último dia de revezamento, a tocha passeia pelo Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Nossos correspondentes mostram quem são as maiores apostas na corrida pelo ouro. Documento do Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de participar ativamente do esquema de corrupção da Petrobras. Mais de 600 policiais fazem mega operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, região central de São Paulo. 32 pessoas são presas. Na Itália. Em homenagem aos Jogos do Rio. São os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ao vivo do Maracanã, os detalhes da cerimônia de abertura, que será assistida por 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Rei Pelé diz que não vai acender a pira olímpica. Esquema de segurança mobiliza 6.500 agentes. Na natação, técnico brasileiro ameaça uma das melhores chances do Brasil. Boxeador marroquino é preso na Vila, suspeito de estupro. Nas outras notícias do Brasil. Promotores dizem que Lula participou ativamente do esquema de corrupção na Petrobras. Polícia prende mais de 30 pessoas por tráfico de drogas na Cracolândia de São Paulo. Maracanã, 5 de agosto. 1 hora para a abertura da Rio 2016. Com a presença confirmada de mais de 20 chefes de Estado e de governo. Mas sem o Rei Pelé, por motivo de saúde. Nos momentos finais do revezamento, a tocha olímpica passa por pontos turísticos do Rio. A invasão estrangeira espalha melancia para o órgão público. Luciano Salamarcha, professor do Instituto Olímpico Brasileiro, avalia a organização dos Jogos do Rio, que começam oficialmente daqui a pouco. Mais de 3 bilhões de pessoas com os olhos voltados para o Rio de Janeiro. Em Londres, a abertura da Olimpíada teve menos de 1 bilhão de telespectadores, segundo o COI. E a nossa Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o advogado Rodrigo Monteiro de Castro propõe uma gestão profissional e a abertura de capital da empresa, que, aliás, é privada. Ônibus que espera calmamente pelos passageiros, não freia bruscamente e anda a 70 km por hora. Não se animem, por enquanto é teste de veículo sem motorista, mas é na Holanda. Hóquei na grama, um esporte pouco conhecido no Brasil, é a chance das argentinas, as famosas leonas, de levar medalha. Tudo isso e análise e opinião dos convidados do Portal R7 e do Jornal da Record News.